Oi gente, tudo bom? Vamos para mais um vídeo. Hoje o nosso vídeo será sobre a América Inglesa, a colonização, dominação dos ingleses no continente americano. Gente, os ingleses começaram atrás nesta corrida de conquista europeia da América, né? Eles tiveram a Guerra dos 100 Anos, tiveram diversas instabilidades dentro, né, do seu reinado que fizeram com que os ingleses entrassem apenas depois. Mas eles enviam, sim, e patrocinam uma expedição para o continente americano logo após as descobertas de Colombo em 1492. Giovanni Caboto, em 1497, já estava percorrendo, né, o norte da América ali. Então a gente já tem, né, um patrocínio. Os ingleses vão chamar de John Cabot, né, mas é Giovanni Caboto, ele era italiano, né? Ele comandou uma expedição para reconhecer possibilidades, né, territórios ali no norte da América. Mas é importante a gente salientar que os ingleses começam atrás, no século XVI, por exemplo, enquanto a Espanha já havia dominado, né, os impérios da América, já estava explorando o ouro ali, os ingleses estavam investindo na pirataria. Sim, estavam roubando, né, algumas ilhas, por exemplo, alguns assentamentos aqui da América Central, roubando alguns navios espanhóis, né, pegando seus tesouros lá. Era uma pirataria patrocinada ali pelos ingleses, né, navegadores ingleses famosos como Hawkins, como Captain Kidd, a gente tem também Henry Morgan, Francis Drake, que é o pirata lá do jogo Uncharted, né? Esses personagens famosos, realmente, eles vão existir e eles vão atuar neste roubo aí, né? Ou forçar a saída dos espanhóis, né, de algumas ilhas ali para que os ingleses pudessem tomá-las. Numa destas ilhas, que é a ilha da Jamaica atual aqui, a gente vai ter a criação do Port Royal, né? Através do pirata ali, Henry Morgan. Esse Port Royal vai permitir com que os ingleses tomem a ilha ali e implementem uma plantation. Em 1692 vai ter um terremoto, Port Royal vai desabar, mas aí os ingleses vão construir, né, outras fortalezas ali. O importante é salientar também que essa demora dos ingleses, né, em chegar na América muito se dá porque eles não conheciam as correntes marítimas, né, do Atlântico Norte. Os portugueses conseguiram mapear, os espanhóis também. Os ingleses não sabiam, eram correntes marítimas totalmente diferentes. Então era muito difícil, né, navegar na parte norte ali da América. Isso só foi começar a mudar a partir do século XVI, da metade final ali, né, com a Rainha Elizabeth, porque aí a gente vai ter um aprimoramento, né, de alguns instrumentos ingleses, né, de navegação, como a geometria euclidiana, que vai ser implementada ali pelos ingleses, vai facilitar o entendimento da bússola, né, e da sua localização. As galés, né, inglesas, ou o galeão inglês vai surgir ali com canhões de ferro produzidos na Inglaterra. Lembrando que as galés, as naus, né, portuguesas e espanholas tinham canhões de bronze importados, né, da região ali da Alemanha. Não era tão grande como as espanholas e portuguesas, mas eram ágeis e o canhão de ferro trazia uma padronização de tiro, né, e melhor. E uma quantidade, né, uma vida útil desses canhões também maior, além de ser mais barato. Então, a gente tem uma vantagem inglesa, né, ali no mar. Depois das reformas religiosas, né, que acontecem ali na Inglaterra, por exemplo, com Henrique VIII e depois com Elizabeth, a gente vai ter uma pressão maior dos protestantes numa atuação inglesa, né, na América. Por quê? Porque os católicos estão catequizando os indígenas do continente. E aí os protestantes queriam também, né, ter uma região de domínio, explorar e expandir, né, o protestantismo, mas não com a catequização, sim com a colonização, com o povoamento, né, de europeus no continente da América. Então há uma pressão religiosa também para que os ingleses pudessem chegar ali, né, nas colônias, ou na América, perdão. A colonização inglesa
essa ideia de implementar plantations na América, ela começa com a rainha Elizabeth, né? Ela primeiro faz a colonização da Irlanda, da ilha ali, né? Com plantations, e depois ela começa a agir tentando colonizar o continente americano. Primeiro, ela envia uma expedição em 1586, vai tentar fazer um assentamento nesta região que vai ganhar o nome em homenagem a ela, que é a da Virgínia, né? Esta é aqui a colônia da Virgínia, a bacia de Chesapeake. Em 1586 a gente tem uma tentativa de assentamento que dá errado, os nativos acabam, né, impedindo esse assentamento ali inglês, mas em 1606 outra expedição sai, e aí, liderados por John Smith, ou John Smith, em bom português, a gente tem a implementação de uma colônia aqui em Jamestown. E Jamestown vai ser importante, que era um assentamento em homenagem ao rei inglês James I, né, que vai patrocinar essa expedição aí. A gente tem essa implementação, né, deste assentamento. E aí, o John Smith, ele vai começar a produzir, ele vai conseguir entrar em contato com o chefe não, né, com o líder local ali, que existia uma nação que dominava esta região, que era Powhatan, e aí esta nação Powhatan vai conseguir fazer um acordo com o John Smith, vai ter uma convivência entre os dois, eles vão desenvolver ali uma agricultura. John Smith vai, inclusive, vai ter uma amizade com a filha, né, do líder Powhatan lá, que é a Pocahontas, o apelido é Pocahontas. Então essas colônias do sul que vão se desenvolver aqui, elas vão se desenvolver a partir das plantations, tá? Plantation, já falei mais de uma vez, são monoculturas com uso de mão de obra escrava voltadas para a exportação. Tabaco, açúcar, algodão, o tabaco vai ter uma crise, né, em 1639, mas vai prosseguir depois, né, com outros produtos ali. A gente tem, além disso, aqui na região, né, a expulsão e derrota dos Powhatan ali já por volta de 1630. Os Powhatan serão exterminados pelos nativos e é o fim, né, daquela relação ali entre os nativos e os colonizadores, né, os ingleses que estavam na região. Pocahontas e John Rolfe se casam, têm filhos, né? E aí a gente vai ter, inclusive, um dos filhos do John Rolfe com a Pocahontas vai casar com uma inglesa, e aí a gente vai ter uma continuidade, né, da família Rolfe e de Pocahontas neste período ali, nesta colonização. Professor, mas e as outras colônias? Eu dividi em cores, né? No sul, no norte, a gente tem em verde ali, né, uma relação um pouco diferente. A gente tem em 1620 peregrinos, sim, peregrinos que estavam se sentindo perseguidos ou que estavam sendo afetados, né, pela crise do campo na Inglaterra. Esses peregrinos vão embarcar no Mayflower, vou colocar aqui na minha frente, né, e vão em busca de um sonho. Eles vão povoar, né, o continente americano. Esta é a ideia, se estabelecer, né, no continente da América. Muitos deles são religiosos, tá? Puritanos, então eles são fundamentalistas, tá? Estes religiosos fundamentalistas, aí, os puritanos, não são a maioria do navio, mas tem por volta de 146 puritanos, vai ser o número certinho. Eles vão embarcar para vir aqui para a região. A ideia inicial era chegar aqui, né, nas colônias do sul, que tinha um clima mais favorável à agricultura. Mas as correntes de vento acabam fazendo com que o Mayflower se desvie e vá 300 km ao norte. Vai chegar numa região, né, que hoje é a Massachusetts, tá? É esta colônia aqui de Massachusetts, nas quais os colonos ingleses chegam. Eles passam muito trabalho no início por causa do inverno muito frio, mas com a ajuda de nativos locais, eles vão conseguir começar a plantar para sua subsistência. E no inverno posterior, em 1621, eles vão conseguir, né, sobreviver graças à sua colheita. Para comemorar isto, estes, né, ingleses que estavam ali vão fazer uma ação de graças. Vão comemorar, convidando inclusive os nativos, né, que estavam ali na região. E aí a gente vai ter o início de uma tradição que existe nos Estados Unidos até hoje, que é o Dia de Ação de Graças, é o dia de agradecimento, né? É feito hoje com alimentação ali, né,
bastante tradicional que é produzida, tem abóbora, tem porco, tem tudo. Tá? Então é isso aí que acontece nas colônias do norte. Como a produção lá é de subsistência, para eles subsistirem, não há uma condição de clima para uma grande monocultura lá, a gente começa a ter na região uma troca comercial maior e uma colonização de povoamento maior. Então a gente tem um povoamento mais concentrado aqui. Como diferente das colônias do sul, aqui vem famílias, o crescimento populacional nas colônias do norte é gigantesco. Eles conseguem ter as maiores taxas no século XVIII, a maior taxa de crescimento demográfico no mundo é aqui. Então a população cresce bastante e vive basicamente, né, dos produtos manufaturados e da troca comercial. E os nativos desta região, sobre o que acontece? A maioria deles, mais de 90%, já havia sido dizimada pelas doenças, como gripe, varíola, as doenças europeias que estavam chegando aqui, né, no continente. Então, quando chega o Mayflower, eles têm pouquíssimos nativos ali, né, para combater. Depois vai ter um enfrentamento, eles vão expulsando os nativos da região para o além dos Montes Apalaches. Gente, como é que funcionava a questão? Havia doação de terras também? Galera, esta terra aqui, que antes era dos nativos, agora, na ideia do monarca inglês, era da monarquia inglesa, era do rei, era o absolutismo, né, que estava funcionando na Inglaterra. Então, houver diversas formas de cedência destas terras, doações e tudo mais. Por exemplo, uma delas é esta região aqui, que era inclusive a última a ser habitada, né? Ela é habitada, por exemplo, haviam até holandeses nesta região aqui, quando o rei Carlos II vai ceder para o seu primo lá, o Duque de York, esta região aqui, né, mais central. Inclusive é chamada de Nova York, né, por causa disso. Então a colonização no centro, né, da América, ela vai acontecer um pouco mais tarde. Esta colonização ela vai ser recheada de pessoas, por exemplo, da própria Holanda, da Escócia, da Irlanda, das regiões da Alemanha ali, né, que eram diversos reinos na época. Então ela é bastante variada e ela vai seguir o princípio das colônias ali, né, do norte, que é o princípio mais da agricultura de subsistência e das manufaturas ali, né, e do comércio, é claro. Então, são características diferentes. Centro e norte são características, né, mais parecidas. Apesar do centro ter mais uma cultura de cereais, então era o centro que alimentava, né, as outras colônias aqui da América. Né? Aqui tinha uma agricultura voltada para alimentação maior, aqui era para exportação, e aqui era mais a questão das trocas comerciais e da pesca também, que vai trazer bastante lucro ali, né? Muitos dos pilgrims, destes peregrinos aqui, né, da região, eles vinham para ganhar dinheiro, não era só para, né, ter a questão de viver numa colônia religiosa. Outros grupos religiosos chegam aqui na região, como os presbiterianos, os quakers. Então a gente tem uma chegada de diversas vertentes protestantes, né, na América, muito em razão da perseguição que estava havendo na Inglaterra. 3 tipos de colônias, 3 formas, né, bem diferentes ali. Eu coloquei em ordem, né, New Hampshire, Massachusetts, aí Rhode Island, Connecticut, aí vai descendo aqui, né, mas eu vou colocar um mapa lá no blog, caso você queira, né, visualizar melhor também. Já está aqui no vídeo, né? Pelo amor de Deus. Gente, eu já falei da chegada dos europeus, mas eu não falei da chegada dos africanos. Como é que os africanos chegaram aqui destas colônias, né, inglesas da América? Simples, através da diáspora africana, da expulsão da África. Eles foram escravizados. E essa escravidão inglesa, ela vai ter ao longo dos séculos 17 e 18, basicamente, né, um número de mais de 3 milhões de africanos serão escravizados ali pelos ingleses, tá? Alguns africanos vão ficar nas colônias do centro, mas muitas vão aqui para a região da América do Norte, principalmente para as colônias do sul, que vão usar a mão de obra escravizada no seu cultivo. Como é que era fomentada essa escravidão aí, né, nas colônias da América?
Bom, o que fomentava essa escravidão era o comércio triangular que gerava, né, toda a economia ali da região. O comércio triangular era o seguinte, tá? Funcionava da seguinte forma. Aqui na Europa eram exportados produtos têxteis, né, bebidas destiladas e armas. Os comerciantes faziam a viagem e levavam para os reinos aqui da África, onde eles trocavam por escravizados, pelos cativos, tá? Então eles tinham essa troca e eles conseguiam lucrar em cima destes cativos, levando para as regiões aqui da América Central e para as colônias ali inglesas da América do Norte. Então esta venda gerava um lucro altíssimo, né? Eles conseguiam o dobro, 2, 3 vezes acima do valor ali através desse comércio escravizado. Chegando aqui nas colônias, eles trocavam, né, vendiam, revendiam, né, os cativos nos leilões de escravo, conforme você está vendo. E aí eles pegavam, por exemplo, os produtos daqui da região para levar para a Europa, como o açúcar, como o tabaco e o algodão. Então eles carregavam seus navios, levavam para a Europa e vendiam de novo. E assim a gente tinha um ciclo, né, vicioso ali que visava sempre o lucro. Quem era prejudicado nessa história toda tá bem óbvio, né? Os prejudicados eram os escravizados, aquelas pessoas que eram escravizadas, porque o lucro beneficiava a todos, menos aos escravizados, que eram utilizados basicamente nas plantations ali, né, das colônias do sul. E é isso, gente, chega. Não vou mais falar sobre as colônias inglesas, tá? Qualquer coisa está lá no blog. Tudo de bom para vocês e até mais.